Olá, comunidade cristã. Estamos aqui dando continuidade aos estudos de grupo familiar e células na temática dos heróis da fé. E hoje a gente vai falar sobre Baraque e Débora, canais de bênçãos para outros. Hebreus 11, 32 a 34 fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Bom, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viveu um círculo vicioso? Por exemplo, você cai em pecado, tem sofrimento, aí você tem arrependimento, tem vitórias, adquire estabilidade, mas de repente você tem de novo uma queda, pecado, sofrimento, arrependimento, vitórias, estabilidade. Esse círculo retrata a vida de muitos nós cristãos. Você já passou por uma fase cheia de vitórias, alegrias, estabilidade cristã, mas de repente, quando você menos espera, você começou a cair, ceder ao pecado e até se ver dominado por ele, onde tem uma sensação de fracasso e de distanciamento de Deus. Você então experimenta o sofrimento, que são as consequências do pecado, e novamente você cai em arrependimento, buscando novamente se conectar com Deus, sendo perdoado, renovado, e você então vive uma nova fase de alegrias e vitórias em Jesus, até que, de repente, você cai de novo e o ciclo começa novamente. Na época de Juízes, era assim que o povo de Deus vivia. Na conquista da terra prometida, eles alcançavam vitórias, começavam a se estabelecer, mas caíam em pecado, desobedeciam a Deus e, ao invés de destruírem os perversos cananeus que moravam na terra, escolheram subjugá-los, forçá-los a trabalhar para conseguir prosperidade material e se misturavam com eles, realizando casamentos mistos. O pecado afastava o povo de Deus e aí vinham perseguições, opressões e sofrimento. Os israelitas se arrependiam e clamavam ao Senhor, que providenciava um libertador, um juiz, o qual os lideraria em batalhas vitoriosas e os governaria em anos de estabilidade. Esse círculo vicioso é o retrato de como foi a vida do povo de Deus durante 390 anos da época de Juízes. Foi numa fase de pecado e de afastamento de Deus e sofrimento que Deus escolheu uma mulher virtuosa para julgar Israel. O seu nome é Débora. Quem não gosta de pessoas corajosas? Baraque e Débora foram pessoas que marcaram a história por acreditarem em Deus unicamente pela fé e por dependerem deste mesmo Deus para conseguirem felicidade e paz. Eram pessoas que ajudavam outros e que foram canais de bênçãos. Então, toda a história de Débora e Baraque está no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Eu te animo a ler esses dois capítulos. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar nesse estudo é que Débora era consagrada a Deus e responsável. Está lá em Juízes 4, de 1 a 5. O povo de Deus, ele foi liberto dos moabitas por Eude e houve paz em Israel por 80 anos. Mas com a morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal perante ao Senhor, se afastando e se distanciando do Senhor. E por causa do pecado, eles foram duramente oprimidos pelo rei Jabim, que era o rei de Canaã, e pelo general Cícera, do seu exército, por 20 anos. Porém, Débora era bem diferente.
ela era consagrada ao Senhor, ela era temente ao Senhor e ela foi uma mulher vitoriosa. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 4 de Juízes, que Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era profetisa e também juíza de Israel. Uma mulher duplamente qualificada, com funções de responsabilidade nacional atribuídas pelo próprio Deus e também reconhecida pela nação de Israel. Então, Débora, ela tinha uma função de ministrar como mediadora entre Deus e o povo, né, explicando o que Deus queria que as pessoas fizessem. Ela tinha a função de transmitir sabedoria, conhecimento e instruções divinas a quem fosse procurá-la. Ela tinha a função de conduzir o povo ao arrependimento e a um reencontro com Deus verdadeiro. Ela tinha a função de liderar o povo na luta pela libertação contra a opressão dos cananeus e também de julgar Israel por mais de 40 anos. Quanta responsabilidade! Uau! Mas interessante, Débora era esposa de Lapidote. Então pense bem, ela foi juíza porque ela também foi aprovada como esposa. Ela exercia bem o seu papel como mulher esposa. Isso é uma grande lição para nós. As mulheres podem ter a sua conquista profissional, mas não deixarem de ser boa esposa e exercer a sua boa função no seio familiar. Então, a segunda coisa que a gente vai ver é que Débora, ela não se deixou levar por vaidade, orgulho e ambição, mesmo sendo uma juíza, profetisa, tendo uma projeção nacional. O segundo ponto é que Débora era uma mulher de atitude. Débora, ela tentava ajudar a todos ali, recebendo cada um na sua fortaleza, que o verso 5 do capítulo 4 de Juízes diz, a palmeira de Débora. Um dia, ela resolve ir à guerra, ir à luta, pois o povo estava sofrendo demais, estava sob um jugo, sobre opressão, sendo muito maltratado pelos inimigos. O rei Jabim e o general Sísera, devido ao pecado do povo se afastar de Deus. E então Débora faz o seguinte, ela manda chamar Baraque, está lá no verso 6, ela dá ordens divinas a Baraque, ela deu a ele uma função de comandante e ela foi com ele. E eles, os dois, ajuntaram 10.000 homens e apoiou também em tudo que Baraque necessitava. Débora aqui então, ela nos ensina uma lição que a gente pode tirar para nós. Débora, ela não foi passiva e nem omissa em relação aos problemas políticos e sociais do povo. Ela estava totalmente ciente da situação da crise nacional e da responsabilidade que ela tinha como cidadã, que também envolvia uma responsabilidade política e social. Nós cristãos, nós precisamos ser cristãos ativos, que lutam para que os valores de Deus sejam também os valores do nosso povo. E a gente vê isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos 11 ao 17. Será que eu e você temos nos omitido diante do que mostram os noticiários todos os dias acerca do que acontece no nosso país? Como cristãos, nós precisamos buscar a Deus em favor da nossa nação, como diz 1 Timóteo 2, versos 1 e 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações e intercessões, ação de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Queridos, nós precisamos ser cidadãos e cristãos, bons cidadãos. Então, diante das eleições, diante do seu papel como cidadão, você precisa buscar sabedoria de Deus. Ore, veja a pessoa quem você vai votar, a quem você vai eleger, ao partido que ele pertence. Tome a sua postura como cidadão, tenha uma responsabilidade como cidadão da nossa nação. Terceiro ponto é que um inimigo esperto, tanto o general Sísera como o rei, que a gente viu aqui de Canaã, eles ficaram sabendo da revolta dos israelitas e imediatamente,
olha só o que acontece. Eles ajuntaram seus 900 carros de ferro com um grande e numeroso exército e partiram para o rio Quisson ao encontro dos israelitas, que eram tão pequenos, né, aquele povo daquele exército mal armado. A gente tem uma lição aqui para nós. Sempre que eu e você nos dispomos a trabalhar para Deus e em favor de outros, o inimigo sai ao nosso encontro com todos os seus poderes. Porém, nós temos algumas promessas de vitória que vêm da parte de Deus. A quarta coisa é que há uma vitória espetacular. Está lá em Juízes 4, dos versos 14 a 16 e os versos 23 e 24. Eu não vou ler porque você pode ler em casa. Débora, ela deu ordens, avançar. Deus nos deu a vitória. E ela diz isso para Baraque. E Baraque desce ao monte à frente com seus guerreiros, né? E quando Baraque ataca, o Senhor traz um pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera. Gente, é tremendo. Quando Débora, Baraque e os israelitas, o exército, quando eles descem o monte, eles têm certeza de que Deus estava à frente deles. E Deus manda uma grande tempestade que fez aquele rio Quisson transformar-se num grande rio, onde os inimigos começaram a afogar-se, os cavalos ficaram amedrontados e cegos por causa dos relâmpagos, trovões e granizo que Deus enviava do céu. Uau! Que vitória! A promessa de Deus ali estabelecida. Os inimigos, com pavor, começaram a fugir e os israelitas os atacaram e mataram com grande vontade. Porém, o general Cícera conseguiu fugir a pé. Que lição nós temos também para nós aqui? Nós vivemos constantemente em batalhas, não é verdade? Você não vive batalhas espirituais no seu dia a dia? Não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. E Deus também nos garante vitória, você precisa crer nisso. Ele está pronto para nos mandar uma tempestade de bênçãos, exatamente no momento que nós precisamos da vitória, quando a gente tem a posição de estar totalmente confiante e dependente de Deus. Quinto ponto, um final feliz. Está lá em Juízes 4, versos 11 e 17 a 24. O general Cícera avistou a tenda de Jael. Quem era Jael? Era mulher de Éber, e Éber era cunhado do sogro de Moisés, que havia se separado da tribo. E lá Cícera entrou para encontrar abrigo. Jael foi uma grande hospitaleira ali com ele, ao ponto de dar leite ao invés de água. E Cícera se sentiu tão seguro e confortável ali na tenda de Jael que ele dormiu profundamente. Uau! Aí vem a ação de Deus novamente. E Deus então age novamente, fazendo com que Jael tivesse uma coragem de fazer a Cícera uma coisa horrível, mas que era necessário. Sabe o que Jael fez? Ela enfiou-lhe uma estaca na testa até o ponto de penetrá-la também na terra, vazando-lhe a cabeça. Que morte horrível e trágica! Quem diria, hein? Um famoso general Cícera, né, do rei da terra de Canaã, que era um povo muito valente e forte, Cícera foi morto por uma mulher. De fato, Deus é poderoso em batalha, em guerra, e Deus foi realmente grandioso. O rei Jabim viu o seu general morto, ele viu o seu exército destruído e ele ficou totalmente sem saída. O que restou a esse rei Jabim, senão render-se a Israel? Deus deu força aos israelitas para exterminarem os inimigos de Israel, e com isso houve paz na terra ali em Israel durante 40 anos. Queridos, não importa o quão temeroso e o quão desesperado você seja, Deus está também com você para lhe dar coragem, ousadia
e também para ajudá-lo nos seus momentos mais difíceis e conflitantes. Você precisa crer nisso, que Deus está também com você. E Ele vai ser com você como um grande auxílio, como socorro, bem presente nas suas tribulações, nas suas guerras e nas suas dúvidas. Creia, tome posse dessa palavra do Senhor. E para terminar, o quinto ponto, um cântico lindo, tá? Todo o capítulo 5 é o cântico de Baraque e Débora, que na verdade é um poema. Débora e Baraque foram grandes bênçãos para Israel e eles deixam essa grande riqueza, um lindo poema em cântico no capítulo 5. É uma obra de arte maravilhoso. Leia o capítulo 5. Sinta-se ao ler desafiado a louvar e a adorar também ao Deus de Débora, que também é o seu Deus e o meu Deus. O que concluímos? Que Débora é uma inspiração para nós. As qualidades de Débora são notáveis. Ela era carismática, todo o povo ia até ela. Ela era humilde, não buscou posição de poder nem como juíza, porque era Deus que escolhia os juízes, e nem como líder, porque ela delegou a Baraque a liderança do exército de Israel. Ela era competente, uma excelente líder que soube delegar a função ao comandante certo, Baraque, e a apoiou em tudo que foi necessário. Débora, ela era disposta, procurou Baraque para dar atribuições, não teve receio de ir com Baraque à guerra e levantou um cântico, uma canção, uma adoração pública em louvor a Deus após a vitória. Ela era confiante, acreditou que Deus daria vitória sobre o poderoso exército de Sísera. Ela também foi corajosa, não hesitou em ir com os homens à guerra. E Débora foi agradecida, agradeceu prontamente e reconheceu o esforço de Baraque e dos homens que foram à guerra. Então, para a gente refletir e compartilhar aí na nossa célula, no nosso grupo familiar, Débora nos faz refletir. Que tipo de pessoa sou eu? Entre as qualidades aqui de Débora, quais você também possui e quais ainda você precisa desenvolver? Que tipo de profissional sou eu? Sou responsável? Sou competente? Sou humilde? Ou tenho me deixado levar pelo orgulho, pela vaidade e pela ambição? Será que sou conhecido no meu trabalho ou na minha escola e faculdade por possuir essas virtudes? Que tipo de cidadão sou eu? Procuro me manter informado sobre os problemas que acontecem no meu bairro, na minha cidade, no meu país? Em vez de ficar passivo ou viver reclamando, procuro ter atitudes? Eu oro pelo meu país e pelos nossos governantes? Então, como diz lá em Juízes 5, se não me engano, no verso 12, que diz: desperta, 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 acorda. Que você possa tomar essa lição que a gente aprendeu aqui com a vida de Débora. E para a gente encerrar aí no grupo, como esse grupo, célula, pode orar por você. Que Deus te abençoe e que você possa aplicar esses princípios que nós temos aqui na vida e história de Débora e Baraque. Que Deus te abençoe.